Todo mundo ficou sabendo que no dia 30 de novembro agora nós tivemos um roubo em que a vítima ela teve a sua liberdade restrita, ou seja, aquele conhecido como roubo com sequestro. E que devido a informações que foram trazidas, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu localizar então este cativeiro, aonde fez o resgate desta vítima e a prisão em flagrante de um desses indivíduos. Contudo, nós sabíamos que, obviamente, este crime não podia ter sido praticado por apenas uma pessoa, até pela própria vítima ter relatado como o crime aconteceu e que, portanto, no mínimo, mais 3 pessoas tinham participado desta empreitada criminosa. Passamos, então, a realizar as investigações e logramos êxito, então, em identificar e localizar esses outros 3 indivíduos. Ou seja, as 4 pessoas que vieram até Cascavel para realizar este assalto, elas são todas de Umuarama. Então, além de praticarem delitos na cidade delas, ainda vieram para a prática, então, deste crime que é tão grave, socialmente falando. Como que eles abordavam as vítimas? Então, o que eles realizaram? Eles fingiam fazer um frete, então eles entravam em contato com a empresa, com essa empresa em específico, pedindo que fosse realizado um frete em determinado endereço. Lá chegando, eles abordavam a vítima, eles estavam normalmente disfarçados de pessoas que estavam trabalhando, de outras empresas. Assim que abordavam a vítima, eles já colocaram ela dentro de um outro veículo, o qual ficou apreendido aqui na delegacia, e levaram para o cativeiro. Nisso eles contratavam outra pessoa para ser o motorista e mantinham a vítima com a sua liberdade restrita até que este caminhão fosse então entregado no destino, que obviamente a gente já sabe que deveria ter um local específico. Contudo, aconteceu que no meio da execução criminosa, houve a abordagem da Polícia Rodoviária Federal e, portanto, eles não conseguiram dar termo final, não conseguiram finalizar a ação delituosa, tanto que o caminhão foi recuperado, um deles foi preso. E o que nós percebemos? Que esta forma de praticar o crime, ela também coincide com um crime que aconteceu aqui em Cascavel em julho deste ano e que, portanto, todos os indícios levam a crer que é o mesmo grupo. Ou seja, em um ano eles já vieram 2 vezes para a nossa cidade realizar este roubo com sequestro. Vamos pensar, o roubo por si só já é um crime extremamente grave, agora você imagina manter sequestrada uma vítima, o que isso causa, além do prejuízo financeiro, por óbvio, o prejuízo emocional que isso não causa numa pessoa. Então, na data de hoje, a gente realizou o cumprimento de mandados judiciais. Um deles já está preso, o mandado de prisão já foi expedido e hoje cumprimos então a prisão de mais 2. Um deles se encontra foragido e agora os nossos esforços estão no sentido de localizá-lo. Mas todos estão identificados, todos com a prisão decretada e agora vão ficar à disposição da Justiça. Quantos mandados no total? Foram 8 mandados judiciais, entre prisão e busca e apreensão. Algum preso tinha já passagens, tinha monitoramento, tornozeleira? Um deles, e que a gente reputa como sendo, eu não vou dizer o cabeça, porque o cabeça pressupõe que haja uma organização entre eles. Mas ele tem tornozeleira eletrônica, a qual está rompida, mas ainda assim ele a utiliza, demonstrando o quê? Que ele já tem condenação por crime, ele já foi dado uma chance para ele, em termos de não prisão, e ele obviamente não a aproveitou. Então, desses 4 indivíduos, 3 já possuem extensa ficha criminal, apenas um deles que não, mas ainda assim demonstra que as suas ações estão voltadas para o delito, tanto que também contra ele foi expedido o mandado de prisão. Doutor, então aqueles últimos crimes, como aquele da 369, que o caminhoneiro foi rendido, aquele outro do meio do ano, eles devem ser praticados, pela investigação e pela mesma quadrilha? Como que... A da estrada não. Não posso dizer que não são eles, mas tudo leva a crer porque eles têm uma outra forma de operar. Eles vêm para a cidade, eles alugam um local que servirá de cativeiro, então eles têm uma organização. Obviamente que eu não posso dizer que está
terminantemente excluída a participação deles, mas existem alguns detalhes na execução do crime que demonstram que pode ser outro grupo criminoso que atua também nesse sentido. Eles levavam esses caminhões, ou o objetivo era levar esses caminhões? O objetivo era o caminhão, tanto que os caminhões não estavam carregados. Eles fingiam a realização deste frete para justamente porque a encomenda provável era do caminhão. Então isso aí você leva para o outro país, que a gente sabe que é em 1h30, 2 horas já está em outro país, e nisso eles auferiam a sua vantagem indevida.